Ei, líder, passando para explicar agora sobre precificação via margem de contribuição. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Ele é óbvio que é super importante para quem é dono do negócio, ou gestor comercial, ou gestor financeiro, mas eu digo sempre que todo gestor precisa entender sobre precificação. Por quê? Porque mesmo que você seja um gestor do setor de gentes, gestor do setor de tecnologia, você tem que entender o conceito que é usado para precificar um produto ou serviço ali naquela empresa. Com isso, eu consigo entender melhor o impacto das minhas ações, das ações do meu setor na lucratividade do negócio. E todo negócio precisa dar lucro para parar de pé. Então, por isso que eu acho que todo gestor tem que entender isso. Antes de começar, de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada do canal E-Líder. Qual que é o conceito, a conta básica da margem de contribuição? A margem de contribuição, ou MC, é igual ao preço menos o custo variável menos a despesa variável. Lembrando que o custo variável ele é tudo aquilo que varia de acordo com a quantidade produzida, vendida, e ele está diretamente ligado à produção do bem ou do serviço. Então, por exemplo, uma pizzaria, a farinha de trigo, o presunto, a mussarela, o molho de tomate, tudo isso entra como custo variável, está diretamente ligado à produção. E a despesa variável, ela também varia de acordo com a quantidade vendida, produzida. Então, se for zero, ela vai ser zero, mas ela é uma despesa acessória. Então, por exemplo, aquela taxa do cartão, ou a taxa do iFood, ou o boleto bancário, aquilo ali vai ser despesa variável. Legal? A margem de contribuição ela precisa ser suficiente para pagar meus gastos fixos e ainda gerar lucro. Então ela tem uma função de pagar gasto fixo e gerar lucro, essas duas coisas. Eu defino a margem de contribuição que desejo e aplico ela em cima do custo variável e da despesa variável. E aí, para fazer isso, para definir a margem de contribuição, a gente precisa considerar duas coisas. Uma é o custo de oportunidade, então quanto que eu estou deixando de ganhar investindo dinheiro em outras coisas e passando a investir no meu negócio. Ou seja, o meu lucro, eu preciso entender qual é o lucro mínimo aceitável para o meu negócio para que eu aceite aquele risco de negócio que toda empresa tem. Então, eu preciso aqui analisar esse conceito de custo de oportunidade. Sempre que eu invisto num negócio, pessoal, eu estou deixando de receber, por exemplo, o lucro, o rendimento desse investimento numa renda fixa, por exemplo. Então eu peguei um dinheiro, apliquei num negócio, investi no negócio para montar um negócio, e essa aplicação que eu fiz no investimento para montar um negócio, eu estou deixando de ganhar. Então por isso que eu preciso ter em mente esse conceito de custo de oportunidade. A outra coisa que eu vou pensar é sobre as referências setoriais. Então na internet você consegue ter alguma noção, se você não tem noção nenhuma, de referências setoriais de margem de contribuição para você pelo menos começar. Mas, como eu vou falar lá na frente, isso é para começar, porque é muito importante que eu monitore a minha margem de contribuição mensalmente para que eu veja se realmente ela está sendo suficiente, está sendo adequada, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente definiu que a gente quer uma margem de contribuição de 35%, ou seja, não é lucro de 35%, pessoal, é margem de contribuição. Então, esses 35% é o que vai sobrar do meu preço, menos despesa variável, menos custo variável, para eu pagar meus gastos fixos e gerar meu lucro, tá? Custo do produto aqui no nosso exemplo, R$2, custo da embalagem 20 centavos, taxa do boleto bancário, então supondo que é um produto que eu vou gerar um boleto para o cliente pagar, R$1,65, total do meu gasto variável R$3,85. Então meu GV aqui, meu gasto variável, é o custo variável mais a despesa variável, tá? A taxa do boleto aqui nesse caso entra como despesa variável, tá, pessoal? Aplicando a nossa margem na verdade eu falei que era 35% ali em cima, mas é 30%, viu, pessoal? Então, 30%, desconsidera aqueles 35% e a nossa margem aqui, na verdade, é de 30%. Então, calculando aqui o meu fator de divisão para que eu chegue no meu preço. Eu vou pegar 100% menos 30%, que é a margem que eu quero ter. Eu vou pegar isso é igual a 70% ou 0,7, que dá na mesma. Agora eu pego o meu custo variável, minha despesa, meu gasto variável total,
que é minha despesa variável mais meu custo variável, que deu 3,85, divido por 0,7 e aqui eu vou chegar no meu preço de venda. Então, eu preciso vender esse produto que eu quero ter margem de contribuição de 30% e eu tenho um gasto variável nele de 3,85, eu preciso vendê-lo a 5,50 para que eu tenha uma margem de contribuição pretendida que é de 30%. Então, eu consigo enxergar isso. Olha, se eu multiplicar 30%, que é a margem pretendida, vezes 5,50, eu chego em 1,65, que dá exatamente os 30%. Eu posso conferir essa conta. Olha, pego os 5,50, que é o preço que a gente vende, menos os R$2 lá do custo do produto, menos 20 centavos da embalagem, menos 1,65 e vai dar exatamente 1,65, mostrando que o nosso cálculo está certo. O problema no uso da margem de contribuição é exatamente o que eu falei. Você pode pegar uma referência que não consiga suprir o seu gasto fixo, então você precisa monitorar mensalmente a margem de contribuição para ir calibrando. Outra coisa que é interessante também é que você tenha em mente que você pode ter margem de contribuição diferente para produtos estratégicos, por exemplo. Então, às vezes você tem, vamos supor que você considera que a Coca-Cola é um atrativo para a pessoa ir na sua lanchonete. Então, você quer ser mais agressivo na precificação dela, reduzindo sua margem de contribuição e aí em outras você mantém mais alto, tá? Então, não precisa ser a mesma margem de contribuição para todos os produtos. Vantagem do uso da margem de contribuição para precificar: pode aplicar a MC de acordo com o produto, facilidade e não precisa estimar percentual de gasto fixo em relação ao faturamento. É um erro, pessoal, muito bobo e comum na hora de precificar via margem de contribuição, que você não pode cometer esse erro. Supondo que a pessoa quer jogar 40% de margem de contribuição sobre o custo variável mais despesa variável. Então ela pega lá R$50, por exemplo, de custo variável mais despesa variável e multiplica por 40%. R$50 vezes 1,4 é igual a R$70. E aí ela então vende aquele produto ou serviço por R$70, achando que está tendo 40% de margem de contribuição. Que é, putz, eu consigo então com 40% ter meu lucro e pagar meu gasto fixo. Agora, na verdade, ela não está tendo 40% de margem de contribuição, pessoal. Olha só, se eu pego os R$70 e tiro os R$50, que é o meu gasto variável, R$70 é o preço, menos 50 que é o gasto variável, eu chego em R$20. Se eu pego R$20 e divido por R$70, eu chego em 28,57%. Então, veja que a minha margem de contribuição, na verdade, aqui está sendo de 28,57% e não de 40%, como eu achei. Então, qual que é o correto aqui? Fazer igual a gente fez ali na precificação. Eu pego 100%, tiro a margem que eu quero ter, então 100% menos 40%, que é igual a 60% ou 0,6. Agora eu pego os R$50, que é o meu gasto variável, divido por 0,6 e eu chego em 83,33. Posso conferir se está certo. Olha, 83,33 menos R$50 é igual a 33,33. Se eu pego 33,33 e divido por 83,33, eu chego exatamente nos 40% de margem de contribuição, que é o que eu quero ter. Entenderam, pessoal? Então, fundamental, independente de qual gestor que você é, de qual área você atua, que você lidera, você precisa entender o conceito de precificação, o que entra nisso, como que funciona, para que não cometa algum erro e para que você entenda como que o seu setor impacta em custo, impacta em despesa na empresa como um todo. Espero que tenha sido útil. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo líder.